a Petrobras e toda a sua ideia de empresa nacional, uma empresa estatal nacional, foi construída de maneira a integrar esses diversos elos da cadeia, a produção, a exploração e produção de petróleo, o refino do petróleo, a distribuição e a revenda. Então, todo essa infraestrutura produtiva, essa cadeia produtiva, foi pensada para operar de maneira eficiente e dar conta do abastecimento, da segurança energética brasileira. Mas esse projeto de uma empresa nacional, integrada e capaz de operar nesses diversos elos da cadeia como um instrumento de política pública estratégico para o futuro do Brasil, foi, em parte, né, Guilherme, felizmente, acho que pela ação de resistência da FUP, dos trabalhadores, de movimentos sociais e parte da sociedade brasileira, foi apenas uma fração da Petrobras que foi privatizada, mas que geram prejuízos para a população inteira. E eu acho que o Guilherme tocou no ponto central. A gente viu a privatização de refinarias, né, e aí os dois casos mais eloquentes são da RLAM, né, que agora é a refinaria Mataripe, na Bahia, e a RIAN, em Manaus, que são duas refinarias estratégicas. A RLAN era a segunda maior refinaria do Brasil, e a RIAN, a única refinaria na região norte do Brasil, então afeta diretamente os preços e o poder de compra, a capacidade, o poder de compra dos moradores dessas duas regiões, tanto do norte quanto do nordeste. Além disso, a gente viu a venda da BR Distribuidora, como você bem chamou a atenção, André, que é outro ativo estratégico da Petrobras. Foi vendida de uma forma que dificulta, inclusive, a recompra das ações dessa empresa e a participação da Petrobras e do Estado no controle dessa empresa, e que junto foram os ativos da Petrobras, que era líder de mercado, que é a revenda, os postos de gasolina, que chega ali na ponta. Então, hoje, o que a gente observa é que a Petrobras, apesar desse desmonte, desnacionalização, que é importante a gente falar, foram privatizados e esses ativos foram comprados, muitas vezes pela metade do valor de mercado deles, por grandes fundos de investimentos internacionais. Hoje, quem domina esses ativos, muitas vezes, não são empresas ou capital nacional, são capital privado estrangeiro. Então, o que a gente observa hoje é que a Petrobras, apesar desse desmonte, ela tem optado por reestruturar seu parque de refino para conseguir atingir altos níveis de produtividade das refinarias da Petrobras. Então, a gente vê que a Petrobras segue batendo recordes de produção de derivados, batendo recordes de produção de petróleo. Além disso, a Petrobras, desde maio de 2023, produziu, né, realizou uma mudança na sua política comercial para os preços da gasolina e do diesel, que deixou de ter como única referência o PPI, né, o preço de paridade de importação, e incorporou elementos do mercado nacional para precificar os seus preços aqui. E o que a gente observou desde maio de 2023 é que a política de preços da Petrobras operou como um importante instrumento de mitigação, de amortecimento, redução dos impactos dessa volatilidade internacional, desses grandes choques externos, como no período da pandemia, durante ou no início da guerra da Ucrânia, e agora também a Petrobras opera também como um importante instrumento de mitigar esses efeitos ou repasse dessa volatilidade no mercado internacional para o consumidor doméstico. Mas, como foram privatizados esse elo da distribuição e da revenda, essa ação da Petrobras, e por consequência do Estado brasileiro, hoje é mais limitada, né? A Petrobras consegue definir o preço até a porta da refinaria. Depois, na distribuição e na revenda, tem outros atores, outros grupos de interesse que muitas vezes agem de maneira oportunista. E o que a gente observou no período recente é que, em alguns casos, a Petrobras reduz os seus preços na porta da refinaria e essa redução de preços não chega ao consumidor final. Na verdade, a fração da distribuição e da revenda ampliam as suas margens de lucro com a redução dos preços da Petrobras. Então, em resposta a esse cenário de explosão dos preços no mercado internacional decorrente da guerra, de
privatização desse elo da distribuição e da revenda, o que a gente observou na última semana, né? A gente observou que o governo federal adotou algumas medidas já em resposta. E aí eu destaco as principais aqui. O governo, primeiro, criou um programa que a Petrobras já aderiu de subvenção ao diesel. Então, o governo federal vai subsidiar o preço final do diesel, ou seja, isso vai significar mais ou menos 32 centavos por litro no preço do diesel, tanto para os produtores de diesel no Brasil, as refinarias, Petrobras e os parques de refino privados, quanto para os importadores, ou seja, os importadores também vão se beneficiar se eles aderirem a esse programa. O governo, além disso, zerou a alíquota dos impostos federais, do PIS e do COFINS, sobre o diesel, e aí a isso se adiciona mais 32 centavos, então já são 64 centavos que o governo vai bancar, subsidiar por litro do diesel no Brasil, só com essas iniciativas. Além disso, o governo anunciou também a criação de um imposto, né, de equivalente a 12%, que vai incidir sobre as exportações, de petróleo cru no Brasil. E aí afeta, sobretudo, a Petrobras e os produtores e exploradores de petróleo no pré-sal, por exemplo. Então, isso vai servir também como uma fonte de arrecadação fiscal para o governo para subsidiar, né, ou para compensar a arrecadação perdida do governo com esses subsídios e para evitar o oportunismo de alguns elos da cadeia, principalmente da distribuição e da revenda que foram privatizados, o governo também anunciou que a ANP vai ampliar a fiscalização, imposto de gasolinas nas distribuidoras, de forma a garantir que esses subsídios cheguem de maneira mais efetiva ao consumidor final. Então, é esperado que a gente está vendo, já que, como bem disse o Guilherme, desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, os preços explodiram lá fora e alguns atores da cadeia de distribuição e revenda de combustíveis já aumentaram seus preços. A gente não sabe se esse combustível foi produzido depois, foi importado depois do início da guerra e da explosão dos preços ou não. Mas a gente acredita que eles estão agindo de forma oportunista e o governo federal já está agindo sobre isso. E a resposta da Petrobras é uma resposta mais limitada, né? Tem essa política de preço que vem operando como um importante fator de mitigação desses impactos, mas anunciou também na sexta-feira passada, na sexta ou quinta, minha cabeça agora está confusa, mas também anunciou um repasse, um reajuste dos seus preços do diesel nas suas refinarias. Por quê? Porque essa política de preço da Petrobras ela tem um limite. A Petrobras consegue segurar o repasse do aumento dos preços por um período, mas tudo vai depender da extensão, longevidade desse conflito e se ele vai escalar. Então, o que a gente vê é que um crescimento dos preços, por exemplo, quando a gente olha para o preço do Brent, a gente compara o preço em 31 de dezembro do ano passado com o preço agora, $102 do barril, é um crescimento de 67% no preço do petróleo no mercado internacional. E se a gente pegar, por exemplo, o recorte em 28 de fevereiro, quando iniciou o conflito, isso já significa um aumento de 43% no preço do petróleo. Saltou de $71 para sendo negociado hoje em torno de $102. Então, isso pressiona demais a Petrobras, mas nós aqui no INEP e na CUP, a gente advoga que a Petrobras seja sim, utilizada como um instrumento de política pública para mitigar esses repasses para o consumidor brasileiro, dado que o consumidor brasileiro já foi penalizado demais nos anos do governo Michel Temer e Bolsonaro com a explosão dos preços.